Olá pessoal, é um prazer enorme tê-los aqui. Eu sou o professor Dr. Josian Galucci da Frota. Sejam bem-vindos a mais uma aula, uma videoaula agora de genética com ênfase em herança e sexo. Tá? Não esqueçam de pegar o papel, a caneta, o lápis para fazer as devidas anotações. Vamos lá, galera. Então existem alguns tipos de heranças genéticas que não estão relacionadas aos padrões mendelianos vistos até aqui, como por exemplo, cálculos de dominância. Agora a gente vai ver alguns sistemas que vão causar diversidade nas características relacionadas ao sexo. Então vocês não podem esquecer que existem o gênero masculino e o feminino, e o gênero feminino ele é representado por duas letras, que é o XX. O gênero masculino representado pelo XY. A gente fazendo uma análise do cariótipo, plotando no ideograma, vocês não vão encontrar a letra Y. Vocês vão encontrar apenas os cromossomos no formato do X. Tá? Então, nesse ideograma, existe o masculino e o feminino, e os últimos dois cromossomos lá na região inferior direita, vocês vão ver que existem dois cromossomos grandes, que é o que vai representar o gênero feminino, XX, ou um cromossomo grande e outro pequeno, que a gente vai chamar esse pequeno de Y. Tá? Tem um formato de X, mas por ser pequenininho a gente vai adotar o Y, então vai ser o XY, ou no caso o gênero masculino. Então existem alguns tipos de heranças que vocês não podem esquecer. Existe a herança ligada ao sexo, existe ainda a herança ligada ao cromossomo Y, também chamados de genes holândricos, existe a herança limitada ao sexo, tá? E a herança influenciada ao sexo. Então são esses 4 tipos de heranças que nós vamos estudar. Então o primeiro tipo, o daltonismo e a hemofilia. Então daltonismo e hemofilia são 2 exemplos de herança ligada ao sexo. Então o daltonismo é aquele problema com a dificuldade na visualização de certas cores. Aí existem alguns tipos de daltonismo, existe o protanopia, tritanopia. Todos esses tipos de daltonismo, eles vão impedir que você tenha uma visualização correta das cores. Então eu vou colocar uma tabelinha aqui para vocês não esquecerem do cálculo de genótipo do caso de daltonismo. Então daltonismo, tanto daltonismo quanto hemofilia, vocês vão calcular da mesma forma. Observem aqui. Então no caso para as mulheres, nós temos o genótipo XDzão, XDzão para uma mulher normal de daltonismo, né, que não tem daltonismo. Nós temos ainda o XDzão, XDzinho, tá, para uma mulher que também é normal, só que ela é portadora, quer dizer que ela pode transmitir essa característica de daltonismo para seus filhos. E por último aqui o XDzinho, XDzinho quer dizer que é uma mulher com daltonismo, tá? Então ela é daltônica. Já no caso dos homens aqui, o genótipo XDzão Y, quer dizer que ele é normal, não tem daltonismo. E o XDzinho Y, ele é daltônico. Então quer dizer que ele vai ter problema na visualização de determinadas cores. Então é assim que se calcula com os genótipos de daltonismo. Então vamos ver um exemplo aqui. Então nós temos aqui, ó, qual a porcentagem de daltônico entre o cruzamento de uma mulher normal portadora com um homem normal. Então observem, mulher normal portadora, quer dizer que ela não é daltônica, XDzão, só que ela tem o gene para produzir filhos daltônicos, então vai ser XDzinho. Casada com um homem normal, então vai ser o XDzão Y. Então você vai retirar os gametas, no caso das mulheres, XDzão, XDzinho, do homem a mesma coisa, XDzão Y, e junta esses gametas. Você pode colocar na prancha de Pinet ou fazer a ligação aqui direta. XDzão da mulher com o XDzão do homem vai produzir uma mulher normal. Voltando aqui, XDzão da mulher com o Y do homem vai produzir, ó, um XDzão Y, um homem sem ser daltônico, normal. O outro gameta da mulher, XDzinho, com o gameta do homem XDzão, vai produzir uma mulher portadora, XDzão, XDzinho. Ela é normal, só que ela apresenta o gene para produzir filhos daltônicos. E por último, o XDzinho da mulher com o Y do homem, que vai produzir um XDzinho Y, que é o homem daltônico. Então quer dizer que ali, ó, 1/4 dos filhos vai ter daltonismo. Então nós temos aí um exemplo para
daltonismo. Para hemofilia segue o mesmo padrão. Acompanhe aqui o quadro. Nós temos aqui, ó, XHzão, XHzão, que é uma mulher normal. XHzão, XHzinho, uma mulher normal com possibilidade de produzir filhos hemofílicos, então a gente chama de normal portadora. XHzinho, XHzinho quer dizer que é uma mulher hemofílica. Então, o que seria hemofilia? A hemofilia já é um problema no sistema aí de coagulação do sangue. Então, a pessoa ela acaba tendo aí problemas de hemorragia em abundância, tá? Pequenos ferimentos ou até mesmo qualquer um hematoma, até ao sentar em uma determinada cadeira, a pessoa já pode sofrer com isso. Então, isso seria hemofilia. No caso dos genótipos ali dos homens, nós temos XHzão Y, normal, e o XHzinho Y, que seria um homem hemofílico. O cálculo, bem semelhante, vamos colocar aqui, qual a porcentagem de hemofílicos entre o cruzamento de uma mulher normal portadora com um homem normal. Acompanhem. Então, nós temos a mulher normal portadora, XHzão, XHzinho, tira-se os gametas, a mesma coisa do homem. Homem normal, XHzão Y, tira-se os gametas, coloca na prancha de pneu ou faz direto se quiser. Então vai nascer o que? XHzão, XHzão, quer dizer que é uma mulher normal. XHzão, XHzinho, uma mulher normal portadora. XHzão Y, um homem normal. E XHzinho Y, quer dizer que é um homem hemofílico. Então esse é o primeiro tipo de herança, tá? Que a gente chama de herança ligada ao sexo. Dois exemplos, daltonismo e hemofilia. Agora a gente vai passar para o segundo, que é a herança ligada ao cromossomo Y. Muitas vezes chamados também de genes holândricos. Antigamente não, em alguns determinados livros, a herança ligada ao cromossomo Y é chamada de herança restrita ao sexo. Então tomem cuidado. Então esse tipo de herança ela é herdada apenas pelos homens, ela é passada de pais para os filhos. Então não é difícil você encontrar iridogramas em que estão achorados ali em negrito apenas os quadradinhos, apenas os indivíduos do sexo masculino. Significa que é um tipo de cálculo entre genes holândricos, entre homens. Então, utilizando a herança ligada ao cromossomo Y. Já a herança ligada ao sexo, então existem alguns tipos, tá? Então, estão localizadas em cromossomos autossômicos, em ambos os sexos, mas apenas em um dos gêneros, devido à presença de determinados hormônios, que vai ser evidente. Nós temos alguns exemplos, produção de leite também nos mamíferos. A gente sabe que tanto o homem quanto a mulher, então, mamíferos de forma geral, o masculino, o gênero masculino e o feminino, eles vão apresentar o peito em si, as glândulas mamárias, mas quem vai produzir o leite somente as fêmeas devido à presença de determinados hormônios. E algumas características secundárias, como, por exemplo, o desenvolvimento dos seios, desenvolvimento de pelos na barba, no quadril, a voz mais grave. Então, tudo isso é influenciado por determinados hormônios, testosterona, progesterona, os estrógenos. Então, todos esses hormônios aí, eles vão influenciar o surgimento dessas características. Então, por isso que esses exemplos eles se enquadram em herança limitada ao sexo. O último é a herança influenciada ao sexo. Como exemplo, nós temos a calvície, tá? Que é a diminuição generalizada do número de fios do cabelo, tá? Que pode se expressar tanto no homem quanto na mulher, só que a mulher normalmente ela não perde os cabelos, ficam apenas fininhos, tá? Bem fininhos. Então, normalmente é o homem que realmente apresenta aí essa diminuição generalizada. Então, acompanhem essa tabelinha aqui que vocês não podem esquecer. Então, nós temos aqui, ó, genótipos. Czão, Czão. No homem, ele vai ser calvo. E na mulher, ela também vai ser calva. No caso, o Czão, Czinho, é heterozigoto. No homem vai ser calvo. Na mulher, ela já não vai ser calva. E o Czinho, Czinho, não é calvo, tanto no homem quanto na mulher. Então, esse quadrado aqui vocês não podem esquecer. Olhem a delimitação dessa linha vermelha colocada aqui, ó, do que é calvo, do que é não calvo. Tá? Então, tem que memorizar essa pranchazinha. Então, vamos aqui. Um homem não calvo casa-se com uma mulher calva. Então, um homem não calvo. Então, nós temos o quê? Czinho, Czinho. Casa-se com uma mulher calva, que é Czão, Czão. Ache
TF dos filhos e filhas desse casal quando se tornarem adultos. Então a gente vai calcular aqui o Czinho, tira os genes com o Czão. Então vai ser ali todos heterozigotos. E aí a gente vai ter que ver, metade vai ser masculino, metade feminino. Então metade vai ser, no caso dos homens, calvos, e a outra metade, no caso das mulheres, não calva. Pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Espero que tenham entendido. Um grande abraço e a gente se vê aí numa próxima videoaula. Falou!